lição antiga da filosofia, aristotélica no caso, dizia que o verdadeiro domínio conceitual teórico passava ou só era obtido quando você tinha a capacidade de ensinar. Ou seja, ensinar projetava a teoria para um campo de diálogo com toda a comunidade. Essa medida aristotélica nos leva a superar uma distinção que ainda hoje vivemos e que é artificial, na verdade. É aquela distinção entre o pesquisador, que tem um acesso ao conhecimento, e o professor, aquele que é capaz de ensinar. Alguns imaginam o professor como se fosse uma figura diminuída de pesquisador, e o pesquisador como alguém que não precisaria se preocupar com expressar o conhecimento que seria seu. Na verdade, esse conhecimento não é verdadeiramente seu, é a lição aristotélica, se ele não é capaz de mostrar esse conhecimento, criar um acesso universal, claro, preciso, a uma comunidade mais ampla. Ou seja, o desafio de tecnologias relativas ao ensino é um desafio colocado a toda a comunidade. Nesse caso, nos ajuda a pensar esse desafio a distinção entre o ensino presencial e a educação à distância. Acho que as tecnologias colocadas pela educação à distância desafiam o docente tradicional. Ele tem que, sim, aprender a relacionar-se com o público, o que é o mesmo, é relacionar-se com sua própria teoria, servindo-se de tecnologias mais sofisticadas que permitem que esse auditório mais amplo seja conquistado, seja convidado ao processo de produção, de pesquisa, de apreensão do conhecimento. Então, a primeira questão que gostaria de formular acerca da EAD é que ela coloca esse desafio muito preciso sobre a qualidade das técnicas de ensino, inclusive presenciais. A segunda questão é que os modelos tradicionais de educação pensavam o ato do ensino como um ato único e irrepetível. Aquele momento solitário de um docente que se dirige a um público limitado e somente aquelas pessoas a que ele tem acesso naquele momento seriam atingidas por seu saber, ou somente esses poucos privilegiados teriam acesso à sua palavra. No momento em que pensamos na perspectiva do EAD, pensamos então numa produção, né, de um discurso didático que não é mais irrepetível e que não é mais restrito, pode atingir de forma segura um público mais amplo. E isso vem ao encontro de uma realidade atual, ou seja, o conhecimento hoje não é um conhecimento que é detido por alguns professores, né, que aos poucos vão revelando esse conhecimento àqueles que não o tinham ainda. Ao contrário, a disponibilidade hoje, o acesso hoje a um volume imenso de periódicos, de obras as mais diversas, de informações, sobretudo aquelas disponíveis através das tecnologias de informação, fazem com que o professor seja menos aquele que detém um conhecimento que vai revelar pouco e pouco, e mais um guia num mar imenso e inesgotável a que todos devem ter acesso. Então nós temos aqui algumas questões postas. Primeira, de como ter uma verdadeira infraestrutura, uma verdadeira plataforma acessível a todos aqueles que estão se formando, quer na educação à distância, quer através do ensino presencial. Conquistar essa plataforma é também repensar a forma de relação de cada aluno e de cada docente com transmissão, produção de conhecimento. A lição aristotélica antiga que me referi nos ajuda, portanto, a refundir essas dimensões. Ensino se torna pesquisa, pesquisa pode tornar-se ensino, docência é aprendizado e aprendizado é uma forma específica de acesso à docência. A UFBA tem hoje um claro compromisso em aprofundar a educação à distância. Aprofundar a educação à distância por várias razões. Primeira razão óbvia é que esse caminho, essa senda, está sendo aberta pelas instituições de excelência do mundo inteiro. Todas essas instituições percebem que a dimensão da educação à distância é complementar e se entrelaça com o ensino presencial.
O ensino presencial não pode mais ser compreendido como uma medida isolada. Por exemplo, nós temos hoje a exigência, a necessidade de complementar carga didática do ensino presencial com um conjunto de modalidades, né, que vão tornar mais rico, mais pleno o processo de aprendizado. Inclusive porque o aprendizado, hoje em dia, se dá menos exclusivamente naquele espaço da sala de aula e se dá complementarmente por esse acesso muito mais amplo que todos têm a essas plataformas, a esses bancos de dados, a essas dimensões de saber. Então essa é uma primeira medida e nós estamos sim com a Superintendência de Educação à Distância fortalecendo essa dimensão, fortalecendo com isso também o ensino presencial, fortalecendo todo o julgamento sobre a qualidade dos cursos oferecidos na UFBA e, é claro, desejando ampliar os cursos oferecidos, cuidar da formação dos docentes para que se preparem para utilizar essas novas tecnologias, sabendo que essas novas tecnologias não são adicionais, não são algo supérfluo, desafiam esse docente até colocando a questão, será que de fato ele tem esse acesso pleno ao saber presumido? Será que a sua formação doutoral chegou ao ápice ou ela precisa ainda ser capaz de, encontrando as formulações adequadas, ter um acesso mais direto a uma comunidade mais ampla? E esse acesso à comunidade mais ampla, vale notar, significa que nós passamos a fazer parte de uma comunidade que ultrapassa as dimensões da sala de aula. O docente, ele começa, por essa exposição pública do seu saber, a se colocar em linha de conta com os grandes pesquisadores do mundo inteiro. Nesse sentido, o desafio da educação à distância é um desafio, inclusive, de internacionalização, de divulgação do nosso saber, é um desafio muito grande à qualidade da pesquisa desenvolvida na Universidade Federal da Bahia, ao ensino e à extensão da Universidade Federal da Bahia. A universidade, então, nesse momento, vai estar refletindo bastante, até agora no seu congresso da UFBA, sobre essas dimensões e formulando metas mais precisas que fazem com que a educação à distância não tenha metas dissociadas das metas mais amplas de um plano diretor de tecnologia da informação, que também não se dissociam mais das metas colocadas para o ensino de graduação e de pós-graduação e, é claro, para as metas de pesquisa e extensão da universidade. Esse entrelaçamento é sim a novidade, é o que torna a Universidade Federal da Bahia uma instituição que está no mesmo patamar de qualidade das melhores instituições acadêmicas de ensino superior.